É. Ativa o sininho. Merda. Mandou quanto? Boa tarde, bem-vindos a mais um colóquio de Departamento de Física, né? Com satisfação que hoje o nosso colóquio vai ser apresentado pelo professor Marcelo Terra, né? Vai falar um pouco sobre não localidade, contextualidade e fundamentos de teoria quântica. Para apresentar o professor Marcelo, então eu chamo a nossa colega Nádia, professora Nádia. Boa tarde. Bom, é um grande prazer ter o Terra aqui hoje. Eu posso dizer, o seu trabalho com informação quântica também tem influência do Terra. Eu acho que o Terra, posso dizer que é um dos fundadores do Brasil Informação Quântica hoje em dia. Ele é professor titular em Física e Matemática no Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica, do IMEC, né, na Unicamp. De curiosidade, ele terminou o doutorado em 2005 com a Maria Carolina Nemes e fez pós-doutorado em 2006 com o Vládico Vedral, um colega nosso que está lá fazendo pós-doutorado. Aí achei isso interessante. E hoje em dia é chefe de departamento de matemática aplicada no IMEC. Tá? Obrigado. E eu tenho que agradecer imensamente. É um prazer voltar a Recife, encontrar amigos antigos que são recentes aqui e matar um pouquinho dessa saudade e poder conversar um pouquinho com vocês sobre essas coisas que a gente vem fazendo. Ótimo também ver o auditório cheio. Espero que não seja só pelo interesse de assinar, coisa assim. Mas aí aproveita que vocês já estão aqui, fazem perguntas mesmo, vão interagir, tornar esse finzinho de tarde. Eles até esquecem de assinar depois. A gente vê se aproveita esse finzinho de tarde, sexta-feira, para conversar de coisas bacanas. Deixa eu começar falando aqui do macacão de Fórmula 1, né? Esse monte de desenho. Bom, esse vocês conhecem, tomara que continue existindo por mais algum tempo, né? Na resistência. A Unicamp também, vocês sabem o que quer dizer. O INCT, vários aí sabemos, de informação quântica, alguns aqui presentes também são membros. O Enlight foi o grupo que a gente criou lá em Minas, e hoje em dia virou uma rede, Entanglement and Quantum Properties of Light. Lá a gente tinha a galera da informação quântica, a galera da ótica quântica trocando figurinha. Esse era o nosso grupo. Agora, esse daqui é o grupo que eu fundei lá em Campinas, depois da minha volta para Campinas, que é o Mathematical Foundations of Quantum Theory. A gente vai falar mais desse símbolo que a gente está escolhendo para ele. E tem uma outra aventura que eu estou envolvido, que é esse spin-off Qubit, que é tentar nuclear no estado de São Paulo uma comunidade de informação quântica. Então, Fred também está envolvido fortemente, filho da casa aqui, nesse projeto daqui. Mas é isso. Então, o que eu vou querer fazer hoje é bater papo sobre não localidade, contextualidade. Imagino que não localidade a maioria já ouviu falar um bocado. Contextualidade não necessariamente, mas eu vou falar que é uma grande irmã de não localidade, ou uma mãe de não localidade. Fundamentos de teoria quântica em geral. Tá? Mas, em especial, esse problema. E aí, não dá para a gente fugir muito do famoso gato de Schrödinger. Mas qual é o grande problema nas pessoas falarem o tempo todo do gato de Schrödinger? É a gente combinar qual é o problema realmente do gato de Schrödinger. Então, será que o problema é, antes da medição, a gente ter que falar que pode ter gato vivo ou pode ter gato morto? Não. O triste é que é isso que as pessoas falam o tempo todo. Né?
surpresa das pessoas que não são da área é, mas eu posso considerar um gato vivo? Não é? Pode. Se tiver uma caixa fechada lá, você dá um tiro, não sabe se acertou ou não, coitado do gato, mas você não tinha como ouvir se ele miou, não miou, e tudo assim. Probabilisticamente, você também vai considerar essas duas alternativas. E isso não tem nada de teoria quântica. Então, vivo ou morto não é a grande questão para o gato tireiro. O problema é que a gente não sabe fazer interferometria com ele. A graça de teoria quântica é poder fazer interferometria, você poder ter superposições dessas alternativas e ver efeitos dessas superposições. Então, essa é a parte importante da mensagem, né, que em especial a gente não sabe testar essas diferentes superposições de gato vivo e gato morto. Então, para que eu estou falando disso aqui? Para insistir que nos problemas de não localidade e de contextualidade costuma ficar muito mais claro quais são as surpresas que a gente deve ter. Onde que a teoria clássica falha. Porque, insisto, gato vivo ou gato morto, a teoria clássica dá conta disso. A gente sabe falar disso classicamente, a gente sabe fazer contas disso classicamente. Então, qual é a minha intenção hoje aqui? Quero falar de não localidade de Bell, em especial chamado paradoxo de Hardy, ou o exemplo de Hardy. Depois eu vou querer fazer a ideia de contextualidade, não noção de contextualidade de Cotting-Spector. Também a generalização do exemplo de Hardy, que vem dali de cima. E aí, se der tempo, eu ainda vou querer falar um pouquinho de juntar essas duas coisas num balaio só. Tá? O que acontece quando a gente põe não localidade e contextualidade para conversar entre si. Então vamos ver. Olha, tem um efeito ótimo bonito. Interessante. Podia ter acertado a caixinha. Vai ficar ainda mais marcante. Bacana. Então eu vou querer falar de não localidade, né, que nasce nesse ano estudando a história da humanidade, mas a ideia central é pensar da maneira que a gente pensa hoje em dia, em termos de caixas, né, em termos de dispositivos de entrada e saída. Você tem escolhas para fazer nas entradas, você recebe resultados nas saídas. Para quem gosta mais de física, tipicamente você está pensando em possíveis montagens e você usa cada vez alguma dessas possíveis montagens e a cada rodada do seu experimento com uma dessas possíveis montagens aparece um resultado. O pessoal de informação quântica gosta dos personagens, então uma das coisas boas é você poder escolher a sua Alice e o seu Bob. E aí, tipicamente, são problemas de comunicação ou um problema, como a gente chama, de jogos. Então, aqui é mais próximo dessa noção de jogo, né, de você quer trabalhar nessa situação onde em cada laboratório tem uma caixinha, a Alice recebe uma variável X que vai dizer qual das montagens ela vai usar, qual das alternativas de perguntas ela vai fazer ao sistema dela. E Bob recebe uma outra instrução, que é a instrução Y, né, para dizer também qual das possíveis montagens que tem no laboratório dele ele deve usar naquela rodada. Tá? Isso sempre é pensado como várias rodadas para a gente colecionar dados. Cada um deles recebe um resultado do seu experimento e a gente vai tentar ser fiel a essa notação de que as escolhas do lado de cá são X com resposta A, as escolhas do lado de lá são Y com resposta B. E a gente vai caracterizar o comportamento dessa historinha como esse vetor de probabilidades conjuntas e condicionais. Então, no fundo, é um vetor onde as entradas são probabilidades, mas não é exatamente o que eu falei, um vetor de probabilidades. Por quê? Porque tem um condicionamento aqui. Então, para cada escolha fixada de X e de Y, sim, eu tenho um vetor de probabilidades para todas as possíveis respostas, A para A, B para Bob. Ok? Sugestão, me interrompam quando quiserem, tá? E, por outro lado, se eu começar a falar demais, me interrompam também. Você está falando assim, tá boa, vamos. De vez em quando eu me empolgo demais. E aí o pessoal da área gosta de falar que você ter essa caracterização é descrever o comportamento da caixa, então ganha o nome de behavior. E de vez em quando eu vou falar a caixa pensando nessa coleção de caixas, nessa situação onde estou trabalhando ao mesmo tempo com a Alice e o Bob nessa conversa.
Outras pessoas não gostam do termo, e aí preferem chamar de modelo empírico, o que outras pessoas entendem também tudo errado, mas eu não vou discutir a semântica de nenhum deles. Eu só vou dizer que a gente está trabalhando nessa descrição de como é que é esse tipo de experimento, onde eu tenho possibilidades de medições em cada lado recebe suas respostas, eles podem ter conversado muito, podem ter trocado o que quiserem antes, mas depois que começa o experimento não tem mais comunicação de um lado com o outro. A graça de desigualdade de Bell é isso. E aí, eu vou para o caso mais conhecido, por exemplo, mais simples, né? Eu prometi discutir as coisas usando sempre os exemplos mais simples, e é quando todas essas escolhas que eu falei que podiam acontecer e todas essas respostas possíveis de cada sistema, só tem duas alternativas. E que aí, nesse slide, eu estou chamando de 0 e 1, mas podia chamar de qualquer coisa, de preferência de aquelas letras já usadas. Tá? Mas então, em alguns casos vai ser mais 1 menos 1, em outros vai ser para cima e para baixo. Mas só o que é realmente importante para a gente falar de CH, né, de Clauser, Horn, Shimoni e Holt, é que cada um dos dois experimentadores tem duas possíveis medições a fazer. Cada medição dessas é dicotômica, né? Tem duas possíveis respostas. Ok? E aí, não é difícil, a gente pode falar mais do assunto depois, mas a ideia central é, se a gente assume as coisas que a gente está acostumado a assumir classicamente, a gente chega numa desigualdade como essa, onde o que está sendo trabalhado aqui? Já estou mudando um pouquinho de notação, mas o A0, B0 significa que X foi 0 e Y foi 0. Tá? Então, esse 0, 0 aqui tem a ver com isso. E o que a gente está colocando aqui como esse valor esperado, se eu estivesse trabalhando com mais 1 menos 1, eu podia pensar como produto mesmo. É daí que vem a notação. Mas como eu quero generalizar para outras coisas, a gente pode... Consegue chegar aqui embaixo? Então, o que a gente está fazendo aqui é falar que cada terminho desses é uma diferença entre duas probabilidades. A probabilidade das respostas A e B serem iguais e a probabilidade das respostas A e B serem diferentes, sendo fixados o X e o Y que definem quais foram as perguntas feitas ali. Tá? Então, vê que isso daqui, cada terminho desses, é algo que varia entre 1, quando essa probabilidade daqui é 1, e menos 1, que é quando aquela probabilidade de lá é que é 1. Tá? Então, tá testando se eles concordam ou se eles discordam. Essa é a única coisa importante de cada criança dessa isoladamente. Vê que tem esse sinal diferente aqui, né? Eu estou somando e subtraindo aquela última. E aí que vem a questão classicamente interessante, que classicamente essa quantidade não pode passar de 2. Tá? E essa é a famosa desigualdade CH-SH, que é o exemplo mais conhecido de desigualdade de Bell. Legal. Ao invés de insistir em falar, olha, aquela desigualdade quanticamente pode chegar em 2 raiz de 2 e dizer quais são as escolhas de medição, blá, blá, o que eu vou fazer é trocar pelo exemplo ainda mais simples. Né? Uma conversa que a gente pode ter em sextas-feiras à tarde ou até à noite, tentando explicar para as outras pessoas que não sabem nada de quântica onde é que está a surpresa aí. Então, vê que agora eu já mudei um pouquinho o desenho, mas é a mesma ideia que tinha antes. Tá? Qual era a ideia que tinha antes? Tem duas alternativas para Alice, tem duas alternativas para Bob. Então, eu só vou transformar agora em caixas de verdade, ao invés de ser uma caixa que tem entrada e saída, eu vou dizer que tem essas caixas numeradas aqui. Então, eu vou escolher como a caixa número 1 está do lado de cá com a Alice, enquanto a caixa número 2 está lá com Bob, a 3 está aqui e a 4 está lá. E eu vou colocar uma série, quer dizer, eu vou fazer o que o Hardy fez, que é colocar uma série de regras. Tá? Para a gente falar, ó, vamos assumir isso daqui. E aí, assumindo algumas coisas, a gente faz uma pergunta. Então, as coisas, né, as regras que eu vou assumir é, para depois fazer a pergunta, se, é a mesma ideia de antes, tá? Alice e Bob, cada um só vão mexer em uma das suas possibilidades. Eu só estou mudando os nomes das coisas aqui para o desenho ficar mais claro.
Mas vai dizer, olha, se eles abrirem, ela abriu a caixa 1, ele abriu a caixa 4, eles nunca vão encontrá-las conjuntamente cheias. Então, já estou chamando de cheia e vazia, só para ser mais clássico ainda e chamar mais atenção. As minhas duas alternativas, quando eu abro uma caixa, é ou eu encontro um presente lá, ou ela está vazia. Tá? Então, regra do jogo, 1 e 4 nunca estão conjuntamente cheias, 2 e 3 também não. Tá? Que são as outras duas escolhas para eles. E além disso, 3 e 4 nunca conjuntamente vazias. Tudo bem? A pergunta a ser feita, é possível encontrar 1 e 2 conjuntamente cheias? E aí vamos pensar do jeito que a gente está acostumado a pensar classicamente. Se a gente pensa nessas regras aqui e fala, para eu ter 1 e 2 conjuntamente cheias, 1 tem que estar cheia, mas se 1 está cheia, 4 não está, mas então 4 está vazia. Se 4 está vazia, 3 não pode estar vazia. Se 3 não pode estar vazia, ela está cheia. Se ela está cheia, 2 não pode estar cheia. Então eu comecei com 1 cheia, concluí que 2 tem que estar vazia. Não posso ter 1 e 2 cheios. Ok? O divertido, então, por um lado, classicamente impossível, mas quanticamente, sim. O que eu estou chamando de quanticamente, sim? Que a gente consegue encontrar questões dicotômicas que serão feitas de maneira alternativa, que a 1 e a 3 pela Alice, a 2 ou a 4 pelo Bob, que satisfazem essas três regras. Você ter probabilidades zero, então eu já vou mudar para a mesma ideia, mas agora voltando para a notação anterior de zeros e uns e colocando probabilidades na conversa. Né? Então, vem aqui, essas três probabilidades de zero era o que a gente tinha falado antes. 1 é a caixa está cheia, 0 é a caixa está vazia. E cada caixa também é numerada com 0 e 1 no seu respectivo lado. A primeira é sempre a da Alice, a segunda do Bob. Tá? Então é só dizer que isso daqui são as regras que a gente impôs naquele jogo. Classicamente, essas regras implicam que eu também tenho probabilidade zero para esta outra situação, que são as caixas 0 e 0 vazias. E, desculpa, né, que devia ser 1 e 1, acabei de perceber, perdão. Enquanto que com teoria quântica, essa mesma que deveria estar escrita aqui, pode ter probabilidade positiva, também não deveria ter sinal de igual, senão não tem paradoxo nenhum. Ela é estritamente positiva. A gente consegue construir exemplos onde aquilo ali vale alguma coisa que não nos interessa. Ok. A gente pode enxergar isso de outra forma. Eu estou chamando aqui de paradoxo de Hardy com topologia, que é a ideia que está por trás deste desenho, e eu estou mudando de notação o tempo todo, que é uma coisa comum dessa área e não tem muito como fugir. Eu até poderia me esforçar mais para padronizar, mas aí quando tromba com outra notação, a gente não entende bem o que acontece. Então eu estou querendo olhar para esses diagramas, onde aqui na base do diagrama, como a gente chama, eu vou ter o que a gente vai chamar de cenário, né? Vou ter as possíveis medições conjuntas. Então, vê que eu estou mudando um pouquinho de letras para dizer que eu tenho alternativas A e A', B e B'. E vê que A pode ser feita conjuntamente com B, A pode ser feita conjuntamente com B'. Mas eu não tenho nenhuma coisa ligando A com A'. Isso dá a ideia que eu não posso abrir as duas caixas da Alice. Do mesmo jeito que eu não posso abrir as duas caixas do Bob. Tá? Mas cada caixa de Alice pode ser aberta conjuntamente com cada caixa do Bob. É isso que está nessa base aqui, nesse quadrado, losango, como vocês quiserem enxergar. E na fibra, bom, a gente chama de contextos as medições que vão poder ser feitas conjuntamente. E a gente vai colocar na fibra os resultados possíveis. Então, aqui o andar de cima, estou chamando de 0, de baixo de 1. Pode ser uma escolha estranha, mas ela está nessa figura. E a gente está ligando pela linha cheia aqueles que podem ser obtidos conjuntamente. Ah, então, probabilidade positiva de obter aquelas duas respostas, a gente faz um desenho ali. Então, o que está representado nesse simpático diagrama? Bom,
se eu quiser medir A e B conjuntamente, eu posso encontrar as duas respostas 1, eu posso encontrar as duas respostas 0. Mas eu não encontro uma sendo 0 e a outra sendo 1. Eu não tenho aqui o cruzado. Tudo bem? Mesma coisa para B com A', mesma coisa para A com B', e uma coisa diferente para A' e B'. Estou vendo que lá está cruzado, né? Lá, se eu encontro 0 para um, eu encontro 1 para o outro. Se eu encontro 1 para o outro, eu encontro 0 para o outro. Beleza? E aí, se a gente lembrar daquela desigualdade que eu fui lá no começo, onde eu tinha isso, mais isso, menos aqui, com essa figura daqui, eu vou conseguir chegar em 4 naquela aliança, que é algo que nem quântica permite para a gente. Então, está aqui só uma expressão matemática desse mesmo diagrama, só dizer que, né, se eu fizer as contas usando os Z2, aqui a soma de A com B é, no fundo, saber se eles são iguais ou diferentes, né? Se eles são iguais, dá 0, se eles são diferentes, dá 1, porque 1 é 0, outro é 1. E esse cara, esse produto aqui, só vale 1 quando os dois são 1. Então, traduzindo o que está desenhado aqui, né, mais bonito olhar o desenho, mas é interessante que esse desenho é daquelas coisas que aparecem na cabeça de quem estuda essa área, que é falar, olha, na tentativa de entender o que a quântica tem de diferente, a gente consegue descobrir até as coisas que nem quântica faz. Então, esse daqui é um caso desses. Se a gente escolher todas essas probabilidades positivas iguais a meio, a gente tem o que a gente chama de caixa de Popescu-Rhodes. Esse é o desenho dela, o diagraminha dela. Então, deixa eu dar um passo a mais. Até agora falei de não localidade, mas deixa eu falar de contextualidade. Então, para falar de contextualidade, a gente sempre está pensando que tem um conjunto de possíveis medições, muito parecido com o que a gente estava fazendo até agora. Você tinha as possíveis escolhas ali para cada medição. Eu vou usar esse X fresco aqui como o conjunto das possíveis medições, tá? Cada N é um elemento dele. Mas a gente tem uma outra coisa que é o chamado conjunto dos contextos. Lembra que ali na base daquele diagrama a gente pôs os contextos, que era uma medição de Alice e uma medição de Bob, sempre. Então, aqui a gente está generalizando isso e falando, olha, qualquer coleção de subconjuntos disso daqui pode ser uma boa escolha de contextos. Você está simplesmente dizendo que medições fazem sentido conjuntamente. Tá? Classicamente a gente não fazia essa pergunta, porque classicamente todas as medições fazem sentido conjuntamente. A teoria quântica que ensina para a gente que tem a noção de compatibilidade, ou melhor, a noção de incompatibilidade. A ideia de que eu tenho coisas que eu não consigo medir conjuntamente. Então é disso que a gente está falando aqui. O termo técnico para isso é cobertura de compatibilidade. Mas o exemplo que a gente já discutiu e que vale a pena ter em mente é que se a gente está falando de não localidade, esses contextos são sempre uma medição em cada parte. Tá? Bom. E aí o que vão ser os behaviors, né? Como é que a gente vai caracterizar o comportamento desses cenários de contextualidade? De novo, para cada contexto, que é uma coleção de medições compatíveis, eu vou ter uma distribuição de probabilidades. Em certas condições de consistência, depois a gente volta em alguma delas, mas o bacana nisso é que aparecem duas noções de classicalidade que poderiam ser adotadas de maneira alternativa. Então, uma que a gente chama de não conceitual, ou de clássico, por modelos, e a outra por marginalização. Vou colocar umas expressões e tentar dizer o que elas significam. Então, aqui, eu estou falando, de novo, os behaviors estão para cada contexto, então esse C aqui é uma coleção de medições compatíveis, esse Mzinho é um vetor de respostas para essas medições. Em cada posição está a resposta de um deles. Tá? E aí dizer que esses caras podem ser escritos assim, ver que tem o lambda aqui, esse mesmo lambda que está nessa soma convexa, né, nessa distribuição de probabilidade para P lambda, para variável lambda. Aqui a gente está condicionando em lambda e falando que cada medição do contexto C tem a sua P lambda de N. Okay? Então, ver que ao falar dessa forma, né, antes de fazer essa soma aqui, pensa que lambda está fixado.
Se eu fixei lambda, o que eu estou dizendo aqui é que eu tenho variáveis independentes. Eu posso obter a probabilidade daquele vetorzinho de respostas M fresco, tá? São M diferentes aqui, não sei se a notação está clara para isso. Justamente esse Mzinho é cada entrada desse M mais retinho. Então o que a gente está fazendo aqui é dizer que antes de ter essa combinação convexa, esses caras são independentes. Mas, com essa combinação convexa, eu consigo escrever qualquer distribuição de probabilidade clássica para essas variáveis aqui. Tá? Se eu tivesse que trabalhar com um contexto só, é assim que a gente faz probabilidades clássicas, mesmo que a gente não pare para pensar nisso muito tempo na vida. Agora, o que tem de curioso aqui? Eu não quero trabalhar com um contexto só. Eu quero que isso valha para todos os contextos possíveis e que, portanto, quando eu uso uma escolha de lambda, eu tenho o mesmo P lambda para cada medição N. Beleza? Não é óbvio, não? Diga lá, professor. Consistência, o que é? Aqui, as condições de consistência, sim. A gente vai voltar daqui a pouquinho nelas, tá? Mas é a ideia parecida com o que vai vir aqui abaixo. Não é isso, que aqui eu estou discutindo outra noção de classicalidade, mas essas noções de consistência vão estar também relacionadas com marginalização. Tá? Porque o que a gente está fazendo aqui em cima? Está colocando para cada... esquece o lado de lá. Né? Porque a gente tem uma coleção desses caras. Ou seja, tem vários contextos. E o interessante de contextualidade é quando a mesma medição mora em dois contextos. O que vai ser uma condição importante de consistência? Que as previsões que eu faço para esse camarada daqui nesse contexto não sejam diferentes das que eu faço para esse outro contexto. Tá? Mas a gente vai voltar. Então, deixa eu contar a segunda noção de não contextualidade. Sim. Cada contexto é uma coleção de medições. É uma coleção. E cada medição é uma vez que eu abro uma caixa de Alice e uma caixa de Bohr. Não. Só uma delas. O contexto vai ser, por exemplo, uma de Alice e uma de Bohr. E aí, qualquer caixa de Alice é compatível com qualquer caixa de Bohr. Então, nos exemplos de cenário de Bell, se eu tenho cenário de Bell com duas partes, os meus contextos são sempre uma medição de Alice, uma medição de Bohr. Uma de um e uma de outro formam contexto. E o C é o conjunto de pares que eu vou pegando. O C fresco é o conjunto de possíveis, enquanto que o C sem frescura é cada par. Não cada um, cada par. Essa escolha para A, essa escolha para B é um contexto. Essa mesma escolha para A e a outra escolha para B, outro contexto. A coleção de todas as possíveis escolhas, o C fresco. Tá? Mais algum? Então, vamos para cá. O que a gente está falando aqui agora? Vê que além do C fresco, tem o X fresco, que é todas as possíveis medições. Então, se a gente pensar classicamente, eu posso fazer todas as possíveis medições. Então, aqui o que está do lado de cá é que existe uma distribuição de probabilidades para o conjunto de todas as medições. Esse M barra aqui é uma resposta para cada um. E o que a gente está fazendo para obter o behavior, né, a coleção de distribuições de probabilidade, é marginalizar em cima daquela outra criança. O que quer dizer marginalizar? Todas as medições que eu não vou fazer, todas as perguntas que eu não vou fazer no meu sistema, eu somo todas as possíveis respostas. Tudo bem? E aí fica um pouco mais claro que a consistência tem a ver com essa marginalização, mas a gente vai voltar ainda. Está prometido e vai ser cumprido. Um resultado que eu acho maravilhoso é esse daqui. Essas duas noções, uma que começava de baixo para cima, a outra que começa de cima para baixo, né? De baixo para cima falava de eu ter lá aquele P lambda para cada medição, juntar as medições de maneira independente e depois fazer uma média zona com o P lambda, né? Com o P de lambda. Então, essa era a não contextualidade por modelos, enquanto que a não contextualidade por marginalização vem de cima para baixo. Você fala, ó, tem uma distribuição de probabilidade, inclusive porque você não vai verificar, e você marginaliza nela, obtém também o seu behavior, e isso é equivalente. Por que você está chamando isso de não contextualidade? Ótimo. Bem que eu já justifiquei chamar de contextos cada
possível medição. Então vamos voltar para a imagem de não localidade. Eu tenho essa caixinha para Alice e essas duas possíveis para o Bob. O que eu vou chamar aquele modelo não contextual ali? É falar, olha, o comportamento que vai ter essa criança daqui independe se Bob escolhe essa ou essa. Tá? Então, cada resposta não depende de contexto. Ela é a mesma, só dependendo da minha escolha e do tal lambda lá na conversa. Tá? Excelente. Mais algum? Bola para frente. Interpretações dessa noção. Primeiro, que a gente só tem um conceito de classicalidade. Né? Eu estava justificando com duas noções de classicalidade. Mas mais bacana ainda é a gente pensar nessa daqui, né, na contextualidade por marginalização, falar que quando eu tenho essa não contextualidade, que a gente pode começar pensando de baixo para cima, eu tenho essa visão do todo, ou seja, coisas colam bem. Coisas colarem bem me dá essa visão daqui, né, essa maravilhosa obra do Escher, onde a gente tem as coisas que casam bem, pedacinho por pedacinho, mas traz algo muito estranho quando a gente olha para a figura toda, que é essa água que vem descendo, 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 chega de volta onde tudo começou. E, então, o que essa figura tem a ver com o que eu estava falando até agora? Eu falei que casar bem, que ter a visão do todo, era ser não contextual. E a negação de ser não contextual é justamente ter contextualidade, que é o assunto que a gente está tratando. Então, contextualidade é o que está relacionado com essa simpática figurinha, além de outros elementos, como essas figuras aqui, por exemplo, que aparecem na teoria de contextualidade por outros motivos. Também é interessante que nessa figura aparecem escondidas algumas realizações desse simpático triângulo, né, que é o primeiro exemplo de chamadas construções impossíveis. E outra coisa interessantíssima disso é que o primeiro cara a olhar para essa figura foi o sujeito que esse nome fácil de falar aqui, né, o Oscar Reuterswald. Deve estar errado, mas... E o que seja interessante? Que tem um negócio chamado a regra de Stigler para denominações das coisas. Então, o que o Stigler afirma para a gente? Que nenhuma regra que tem nome, o nome é devido à pessoa certa. Tá? Então, essa figura daqui não é conhecida como figura de Reuterswald ou qualquer coisa assim. Ela é conhecida como triângulo de Penrose. Mas aí fica uma história dupla de paradoxo de Stigler, porque o primeiro Penrose que pensou nisso é o Lionel Penrose, que é o pai do Roger Penrose, muito mais famoso, e que aí juntos eles escreveram sobre isso em 58. Mas o pai já tinha escrito antes também. A maioria dos presentes aqui certamente pensa no Roger Penrose, no Sir Roger Penrose, e não no Lionel. E aí eu comentei lá atrás que eu ia falar do símbolo do nosso grupo. Então, veja que o símbolo do nosso grupo traz o irmão desse triângulo, mas com um pentágono. E vocês podem ficar curiosos de por que o pentágono, e daqui a pouquinho ele aparece na conversa aqui. É isso, vocês vão saber por que a gente gosta tanto de pentágono. Tá? Momento relax passou. Dicas, né? Quem quiser espiar mais coisas, eu e a Bárbara, figurinha da Bárbara aqui, esta simpática Bárbara, né? Conhece bem, outras pessoas daqui também. Mas se a gente olhar numa página, não qualquer, mas bem escolhida desse livro, vão estar lá figurinhas parecidas com aquela anterior e já com uma ideia de um pentágono aqui embaixo. Então não vou querer entrar em detalhes, não faz sentido fazer isso no coloque, mas quem ficar curioso pode ir atrás do livrinho, como também pode ir atrás desse trabalho que está no archive, e é interessante que ele vai sair na Philosophical Transactions segunda-feira agora, então quem quiser, escreve para mim que eu mando o PDF oficial da revista quando ele estiver disponível, que é de segunda-feira. Eu não sei se a gente vai ter acesso pelo periódico da casa diretamente. Mas eu tinha prometido um exemplo mais simples, estou falando de umas coisas muito gerais aqui, de o que é, então vamos para o exemplo mais simples, que ele é mais interessante. E aí eu peço desculpas que os slides vão estar em inglês, mas todo mundo está acostumado a preparar essas coisas, grudando um pedaço daqui com um pedaço dali, tentando fazer de maneira que
que o todo tem alguma consistência e não vire uma waterfall do hash. Mas vamos fazer a seguinte brincadeira, que vocês vão reconhecer a inspiração claramente. Mas pensa que agora a gente tem 5 caixas, não tem mais menina para um lado e menino para o outro. Tá? Tem 5 caixas que a gente vai brincar. De novo, a ideia é que as caixas ou vão estar cheias ou vazias, eu vou falar em termos de bolinha. Né? Então, ou tem ou não tem uma bolinha dentro de cada caixa. Apenas caixas vizinhas podem ser abertas, e eu fui inconsistente até em qual inglês eu queria usar. Né? Um está americano, o outro britânico, não deixa para lá. Mas com a ideia de que as 5 caixas formam um pentágono. Né? Então, a caixa 1 e a 5 também são vizinhas entre si. Tá? Regras adicionais. Cada vez que eu abrir 2 caixas vizinhas, eu posso encontrar uma bola, mas não mais do que uma. Tá? Eu não encontro 2 caixas vizinhas cheias conjuntamente. E mais regras adicionais ainda para a coisa ficar mais chocante. Quando eu olhar para as caixas 1 e 2, necessariamente eu acho uma bolinha. Porque está claro que a regra de cima só falou que era impossível achar as 2 cheias, mas não proibiu as 2 vazias. Então agora estou falando que para as caixas 1 e 2, sim, tem essa proibição de 2 vazias. E a mesma coisa para as caixas 3 e 4. Tranquilo? Já tem gente fazendo desenho, daqui a pouco eu vou ajudar aqui com o desenho também. Mas a pergunta do jogo é: qual é a probabilidade de eu encontrar uma bola na caixa número 5? Então vou repetir essencialmente as regras, mas em termos de um desenho. Então está aí o pentágono já prometido. Temos 5 caixas, né, uma em cada vértice. E a regra adicional é: só posso abrir caixas vizinhas. Cada vez que eu abro 2 caixas vizinhas, não pode estar as 2 cheias. Mas ainda por cima, se eu abrir 1 e 2, eu encontro uma bola em algum lugar. Se eu abrir 3 e 4, também encontro uma bola em algum lugar. Pergunta: qual a probabilidade de ter bolinha aqui na caixa 5? E como eu troco de notação e de maneira de falar o tempo todo, agora ao invés de ter ou não ter bola, vai ser bola verde ou bola vermelha. Tá? No desenho, ter bola é pintar de verde, não ter bola é pintar de vermelho. Então, de novo, vamos responder essa pergunta da maneira que a gente está acostumado a pensar. Da maneira que a gente está acostumado a pensar, tá. Começa, por exemplo, pela caixa número 1 e fala que tem uma bolinha lá dentro. Se eu tenho uma bolinha lá dentro, pela regra pontilhada aqui, bom, nem só pela regra pontilhada, né? Pela ideia, não precisa pontilhada, se eu tenho bolinha verde aqui, se eu tenho bola na caixa 1, como 5 é vizinha dela, não pode ter. Então, já sabemos que condicionado a ter bola em 1, não tem bola em 5. Então agora eu só preciso dos casos complementares. Os casos complementares é não ter bola na caixa 1. E aí sim, pela regra pontilhada aqui, não tem na 1, tem que ter na 2. Ah, mas 2 é vizinha de 3. Então se tem na 2, não tem na 3. Mas de novo tem o pontilhado aqui da 3 e da 4. Então se tem na 3, não tem na 4. E 4 é vizinha de 5. E a gente viu que, independente da minha escolha para a caixa 1, não tem bola na caixa 5. Moral da história, resposta para a minha pergunta, dentro da maneira que a gente está acostumado a pensar, e a anotação aqui, a ideia é que esse é o número da caixa, e 1 é ter bola, 0 é não ter bola, a probabilidade é 0. Eu nunca encontro uma bolinha lá dentro da caixa 5. Mas você fez a 1 e a 5 ficaram sem bola. Elas são... Na segunda configuração, sim. É. Na primeira, não. Na primeira, eu coloquei bolinha na 1. Mas eu não posso depois ter... Posso ter 4, os 2 sem bola? Você não pode ter os 2 vizinhos cheios. Eu não posso ter 2 vizinhos cheios. Mas eu posso ter 2 vizinhos vazios. Né? No fundo, as configurações clássicas que eu consigo para esse jogo me obrigam a ter 2 vizinhos vazios. Né? No fundo, as minhas escolhas vão ser sempre uma entre 1 e 2, uma entre 3 e 4 e não podendo ser 2 e 3. Essas são as configurações clássicas permitidas nesse jogo. E sempre a caixinha 5 está vazia. Legal.
tem de interessante é que, de novo, a gente consegue satisfazer tudo isso, né, todas essas regras, usando teoria quântica, e obter uma probabilidade de 1/9 de obter a resposta sim, ou análoga a ter bolinha na caixa sim, satisfazendo todas aquelas regras que a gente tinha antes. Tá? Não vou exibir aqui não, mas é fácil. Então, quem ficar curioso, eu dou o caminho das pedras no TI. E tá, nesse simpático trabalho, então, se algum dos estudantes presentes nunca leu uma Physical Review Letters, sugestão, começa por essa. É sério, a maioria dos PRS são difíceis de ler, você sabe, isso é verdade. Essa não é. Essa é conversada, essa brincadeira que a gente acabou de fazer. E onde, o que a gente acabou de, né, acabei de escrever aqui, é justamente a ideia igual a que o Hardy tinha feito para não localidade, você só tinha as 4 caixinhas ali, para contextualidade. Para um caso de contextualidade que não pode ser entendido como não localidade. Né? Para um caso onde você não consegue separar os jogadores. Não? Ok. A essência é o que eu acabei de conversar ali, mas tem mais coisa também. Então, essa ideia de Você é capaz de fazer mapas no sistema daquele por Hopin e por infinito, com relação vizinhos próximos, cuidado na a mesma coisa eu não consigo afirmar, mas exato, que tem uma amarração aí que eu vejo, mas não consigo ir até o fim, entre frustração em magnetismo e contextualidade, aí sim, né, que a gente está fazendo ali, aquele pentágono, está essencialmente sendo o irmão de um triângulo onde eu quero que seja antiferro em todas as conexões. fazer um hop, mas não pode quando o vizinho, por Quando está ocupado já. o repso infinito, os modelos extremos, no final Exato. Ok. Então, o que eu essencialmente confundi vocês falando aqui, toda hora usava o termo, vamos pensar da maneira que a gente está acostumado a pensar. E olha que coisa irônica, né? Um auditório de físicos que conhecem teoria quântica, mas eu falo, vamos pensar do jeito que a gente está acostumado a pensar, e a gente pensa classicamente, a gente pensa de maneira não contextual. Não que vocês trocaram aí de ideias, não é verdade, isso que vocês comentaram. É quanto? A frustração, certamente não. E esse arranjo. O Hopin, aí já... Não, mas pode estar por trás, mas não é verdade a Não. argumentação que vocês estão trocando, né? É, quanto é? Fazer um modelo, o Hopin, onde você diz que a interação entre um par é infinita, assim, ele não pula para lá. Quer dizer, fazendo restrições extremas, você pode chegar a ter aquelas posições pressupostas satisfeitas a priori. E aí a mecânica quântica vai dar um resultado para você ver como é que elas estão distribuídas ali. Normalmente tem às vezes um número fixo de bolas, né, na estatística, mas você pode não ter e ver como é que você arruma. Tá? Mas o irônico dessa história é que toda a argumentação foi baseada em não contextualidade. E em que sentido que ela foi baseada em não contextualidade? A gente falou no começo da história que o jogo era abrir 2 caixas vizinhas. Se eu só abro 2 caixas vizinhas, eu não tenho direito de continuar a argumentação do tipo, olha, se não tem uma bola na 1, tem que ter na 2, e aí, como tem na 2, não pode ter na 3. Porque para uma coisa eu precisei abrir 1 e 2, para outra eu precisei abrir 2 e 3. Mas aí eu abri 1, 2 e 3, e eu não tenho direito de abrir 1 e 3 nessa conversa. Tá? Eu estou justamente na situação onde 1 e 3 não são medições compatíveis. Então a gente está violando a regra do jogo ao argumentar que eu preciso, né, que eu sei o que acontece na caixa 3 a partir do que acontece na caixa 1. Tudo bem? Enquanto que, com teoria quântica, o que a gente constrói? Coisas que são compatíveis cada aresta. Né? Então, eu sei sim fazer medições de pares vizinhos.
cada vez que eu faço os parezinhos, eu consigo satisfazer tudo aquilo que a gente prometeu ali. Mas no final da história ainda tem probabilidade um nome de encontrar a resposta sim para a pergunta sim. Ah? Bom. Já tocando em outros assuntos, então o que mais que a gente vem fazendo por lá? Falei que a gente juntou a ideia de contextualidade com a ideia de não localidade, então consequências interessantes dessas noções de subcenário, e isso é um trabalho que está já publicado com o Rafael Rabelo, que alguns de vocês podem ter encontrado por aqui durante o curso de verão, né? Ele é meu colega lá na Unicamp, na física da Unicamp, é um dos vizinhos do Amir ali no corredor, e o Tássio Temísio, que também alguns de vocês podem ter trombado com ele em eventos variados. Ele era estudante de Alagoas, depois foi lá para Minas Gerais. Está com o doutorado quase pronto, mas com problemas de prazo, coisas assim. Então, se vocês ainda aguentarem, eu conto o que é o trabalho com eles. Não vou comentar qual é o trabalho com o Roberto Valdijão, mas também é bem interessante sobre limite clássico em problemas de contextualidade. Né, que contextualidade está essencialmente botando o dedo na ferida do que a quântica tem de diferente. E aí, se a gente quer falar em limite clássico, precisa tirar esse dedo da ferida, porque senão vai continuar marcado lá. Então, a pergunta essencial é como é que casa aí com coisas como de coerência e, no fundo, o trabalho dele na direção do chamado darwinismo quântico. Então, quem quiser conversar sobre isso, deixa eu contar, né? Eu estou visitando a Nádia vai sair para correr daqui a pouco, então eu vou ficar à toa aqui. Quem quiser conversar comigo, vai ser um prazer. E aí ela pode correr o tempo que quiser, eu aproveito. Ok, exato, já está previsto, ela ainda não está no nível de Tabosa, ela está só treinando ainda para correr um pouquinho, mas ok. Então, outros problemas interessantes de contextualidade, também quem quiser eu conto depois. Mas aí agora é a hora de eu perguntar, vocês aguentam mais 15 minutos ou querem só mais 2? Aguentam 15. Então, deixa eu falar aqui a figura que a gente pôs um tempinho atrás, né? Não localidade usual, é isso daqui, e onde aqui está, ainda para a ideia de não localidade, uma das noções de consistência que a gente falou lá atrás. Vê o que está escrito nessas simpáticas expressões. Nota que do lado de cá, a gente está somando nos possíveis valores de B, ou seja, está marginalizando. Né? Mas está marginalizando para a pergunta X no contexto onde ela é feita junto com a escolhida Y aqui. Né? Então, o que está escrito do lado de cá é a probabilidade da resposta A para a pergunta X no contexto Y. E o que está escrito na equação? Que não tem Y coisa nenhuma. Né? Que você fazer essa continha daqui vai te dar a probabilidade da resposta A para a pergunta X, independente de qual seja a escolha de Y. Por que isso é natural? Porque se dependesse, a gente podia usar essas probabilidades para mandar notícia do Bob para a Alice. Né? Ele podia, escolhendo Y, tinha uma certa distribuição aqui, P de A dados X e Y, e aí trocando Y, trocava a distribuição de probabilidade, ela sabia que ele, num instante, estava escolhendo A, o tempo estava escolhendo 0 o tempo todo, de repente ele mudou e passou a escolher 1 e os resultados dela mudam. Né? No fundo, toda a nossa física empírica se baseia nessa hipótese, né? De que não tem nada em outro canto do universo que está fazendo escolhas lá e que fazem com que um dia o espectrômetro funcione de um jeito, no outro dia funciona de outro. Ainda que o pessoal que frequenta o laboratório possa duvidar dessas coisas de vez em quando. Né? O que me entende um pouco disso aí, quando se diz isso, eu não estou preocupado qual é o tipo de resposta que a área está obtendo. Qual é o tipo do A, se o A está cheio ou está vazio. Não estou. São todas as possibilidades. Sim. O vetor de probabilidade dela tem que estar bem definido, independente da escolha de Y. Né? E aqui é a mesma coisa de lá para cá. Né? Isso daqui é a não sinalização da Alice para o Bob. Ok? Tem outra coisa diferente, que é essa hipótese daqui de baixo, que é bem mais restritiva do que aquela da de cima, mas da de baixo a gente consegue obter a de cima,
duas de cima, tá? Que é realmente o que ficou chamado de localidade. Então vamos ver que a gente, no fundo, já trombou com isso daqui, slides atrás. O que a gente está falando aqui? Que os dois elementos, esquece essa soma em lambda. Pensa primeiro que eu fixei lambda. Né? Se eu fixei lambda, eu tenho uma certa distribuição de probabilidade para a variável A, para cada escolha de x, outra distribuição B para cada escolha de y. Estou multiplicando as duas, que é fazer a probabilidade conjunta de maneira independente. E só estou matando essa independência, estou colocando correlações na hora que eu faço essa soma, né? Essa mistura convexa aqui em lambdas. Tudo bem? Então, essa é a maneira que a gente, de novo, está acostumado a modelar as coisas classicamente. Né? Você tem um modelinho para cada pergunta e, para considerar perguntas conjuntamente, você faz o produto desses caras e você pode criar correlações com dispositivos variados. Essas correlações vão estar descritas aqui, vão estar incluídas nessa conversa daqui. Ok? Bom, e toda distribuição que satisfaz isso respeita desigualdade de Bell. Essa é a junção com o começo da conversa lá. Essas duas crianças, né, se a gente vai para o mundo onde moram essas distribuições aqui, definem o que a gente chama de politopos. São os irmãos de dimensão maior dos polígonos, poliedros. Aí você vai crescendo a dimensão, tem os politopos. Passando de não localidade para contextualidade, muda pouca coisa. Né? O que muda? Bom, nessa figura aqui, muda que a gente deixou tudo de um lado só. Né? A gente matou a separação espacial. Então agora eu vou usar esse Y fresco para dizer que é uma coleção de Y. Assim como esse B fresquinho, uma coleção de Bs, né? Duas de Bs. E o nosso behavior é essa coleção de probabilidades para cada resposta Bzinho de uma coleção de perguntas compatíveis Y. Okay? Para cada contexto Y. E essa é a irmã da não sinalização. Então, no fundo, essa era a condição que eu estava pedindo lá atrás, sem querer escrever ainda, para não distrair demais. Mas veja o que a gente está fazendo aqui. Está dizendo que a probabilidade de cada Bzinho, quando eu faço cada pergunta Y, tem que ser a mesma, independente do contexto em que as coisas estão. Independente de qual é a coleção de outros, né, dentro de que coleção Y esse Yzinho está. Tudo bem? Nota que uma maneira interessante de falar essa mesma propriedade aqui é dizer que as probabilidades são não contextuais. É diferente da não contextualidade que a gente estava pedindo antes, que é cada resposta ser não contextual. A resposta em si de cada pergunta não podia depender de que contexto ela era feita. E eu também tenho politopos, tanto de não perturbação, como é chamada essa generalização da não sinalização. Não vai chamar não sinalização porque pode estar no mesmo lugar. Você sinalizar daqui para aqui mesmo é meio cretino. Né? Mas eu não quis escrever aqui, mas é a mesma expressão lá de trás, para a gente falar do politopo não contextual, que também ia aparecer aqui. Mas aí o que a gente vai fazer agora? Vai juntar as duas coisas. Vai falar, olha, eu não preciso trabalhar com não localidade só na situação onde em cada lado escolhe uma medição e faz. Se eu tiver medições compatíveis de um lado, elas podem ser feitas também. Tá? Então, essa é a ideia central de não localidade com medições compatíveis. Que é a ideia de juntar cenários de contextualidade com cenários de não localidade. Cenários de Bell. Então, veja que, de novo, a letrinha Y e B aqui estão o formato de vetor, que é um formato que gruda vários. E aí a gente vai usar a mesma definição de localidade que a gente usava antes, mas com a sutileza de o que está escrito aqui. Vê que o que a gente fazia antes lá, como só tinha uma pergunta em cada pedaço, a gente usava o critério de probabilidade que nos falava para usar. São todas positivas e somando 1. Né? Todas não negativas somando 1. Mas agora eu tenho o direito de falar onde pode morar esse simpático behavior aqui, né? Para cada escolha de Y, ele já é um behavior para esse tipo de caixinha. Então agora eu posso fazer a restrição mínima desse cara, que é ser não perturbador.
Então é isso que a gente brincou, né, de falar, tá, eu vou entender o que acontece com o conjunto local, mas permitindo coisas não perturbadoras na variável y, tá, na coleção de perguntas y. E o bacana é que a gente sabe caracterizar esses caras aqui para vários cenários interessantes. Então, o que a gente fez depois foi um estudo de caso. Né? Então, é o caso onde eu tenho um quadrado, né? Eu tenho essas coisas numeradas de 0 até 3, né? Minhas possíveis medições y estão numeradas de 0 até 3, e os contextos para y, né? As coisas que são compatíveis, são essas arestas aqui, né? 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 0. A gente está fechando um quadradinho ali. Para áreas, só duas possíveis medições dicotômicas, como no caso CH-SH. E isso já dá uma coleção imensa de, bom, por um lado, 26 parâmetros para a gente trabalhar no conjunto de todos os possíveis behaviors, né, todas as possíveis caracterizações disso daí. E aí a gente usa esse tipo de correlator, do mesmo jeito que a gente usava lá atrás, que é uma diferença de probabilidades. Continua é uma coisa que varia de menos 1 até 1. Tá? Ele vale menos 1 sempre que essa coisa valer, e ele vale 1 sempre que essa coisa valer. E aqui a minha aritmética é toda módulo 2. Tá? Quer dizer, são todos zeros e 1s ali, está somando em Z2. Ok. Coincidentemente, além dos 26 parâmetros, a gente teve 26 famílias de desigualdades para caracterizar como é que fica esse conjunto aí, onde uma delas é aquela nossa amiga lá do passado, nossa amiga CH-SH. A CH-SH trazida para cá. Mas tem outras 25 famílias. E aí dessas outras 25 famílias, a gente se apaixonou por essa daqui. O que ela tem de especial? Bom, dá para olhar para ela de algumas formas diferentes. Então, vou colocar aqui essas duas maneiras de desmembrar essa criança. Então, uma maneira é falar que a gente tem duas desigualdades CH-SH correlacionadas entre si e ainda um termo local. Quando a gente traz para frente, o termo local é isso aqui. Né? Esse 2 valor de pedaço de P0 só tem a ver com B. Não tem nada ali que olhe para os dois, para as duas partes. Mas aí aqui dentro, o que a gente tem? Bom, se eu pensar nesse 1 distribuir aqui, para quem lembrar, isso aqui tem exatamente a cara do termo CH-SH. Porque tem esse sinal trocado aqui. Tem esse A0 com B1, A0 com B3, A1 com B1, A1 com B3, mas ali tem um menoszinho para pegar a brincadeira. Tá? E aí são duas, porque se você incluir o B0 na conversa, vê que B0 B1 é uma medição também. Né? Porque B0 e B1 são compatíveis. Você pode olhar o produto B0 e B1 e pensar que é uma nova medição dicotômica. Mesma coisa para o B0 e B3. Então, tem de novo aqui B0 B1, B0 B3, então lá essas duas CH-SH. Outra maneira de olhar para a mesma coisa, eu enchi de aspas aqui, que é para dizer que é uma combinação convexa de CH-SH com o termo local. Por que tantas aspas? Bom, combinação convexa quer dizer brincar com parâmetros, né, de fora, que cada um deles é positivo e tudo soma 1. Então aqui, esse 1 menos B0, eu estou olhando como essa combinação convexa cheia de aspas. A primeira aspas é porque o B0 não é um termo solto. O B0 é uma das variáveis do problema. Então já não é combinação convexa no sentido usual. Mas pior ainda, o B0 varia de menos 1 até 1. Então também não é tão convexa no sentido usual. Mas ainda assim, dá para tirar conclusões disso. E aí, das conclusões legais é saber o que acontece, né? Quando que a gente consegue chegar na cota quântica, que é esse 4 raiz de 2 menos 2. E o legal é que ela justamente acontece quando você satura essa CH-SH aqui, né? Você satura esse CH-SH quanticamente em 2 raiz de 2. Você vai ter um 2 raiz de 2 que vem daqui, e se o B0 valer menos 1, isso daqui vai dobrar. Então você vai ter 4 raiz de 2, mas o B0 já foi escolhido como menos 1, então isso aqui tem que tirar esse 2 dali. Então é interessante que a gente chegou nessa cota
fazendo problemas de otimização computacional, claro, a gente sabe entender de onde que veio esse número. Mas é só por isso que é legal? Claro que não. O que tem de realmente interessante nessa criança é que aí a gente pode usá-la para trabalhar com uma família de estados quânticos, onde a gente sabe que no cenário de Bell usual só desigualdade CH-SH seria interessante, e que para a desigualdade CH-SH, essa figurinha daqui está dizendo para cada par de parâmetros, né, tem o W e o alfa, são os parâmetros aqui, o alfa está embaixo e o W está aqui na vertical. Né, cada ponto aqui, então, representa um estado, ou alfa W, que se está para baixo da respectiva linha, ele respeita a desigualdade de Bell para qualquer escolha que você faça de medições em A e B. Enquanto que se está para cima, existem escolhas bem feitas que fazem ele violar. E o bacana é que a nossa linhazinha vermelha está aqui por baixo da CH-SH. Então, tem essa regiãozinha daqui e essa regiãozinha daqui, onde não se sabia que esses estados exibiam alguma forma de não localidade. Com esse tipo de casamento entre não localidade e medições compatíveis, a gente consegue garantir que sim. Bom, isso daqui é a foto que a gente tirou essa semana. Lá, a gente demorou demais para conseguir organizar o grupo, tirar uma foto. Mas, então, já falei do Rafael, este sou eu. E aí eu não vou apresentar um por um não, senão é tempo demais, mas se vocês ficarem curiosos com algum rosto aqui, eu conto quem é. Tem gente que não está aparecendo aqui porque está longe. Como falei do Tássio e do Roberto, né? Cada um está num destino diferente nesse momento, então não estava nesse dia. Mas já é hora de eu ir fechando a história e dizer que o que vocês precisam levar embora é que contextualidade está relacionada com as peças se encaixarem bem, tá? Então os pedacinhos grudam certinho, mas a figura completa não dá certo. Então, essa é a surpresa, essa é a ideia escheriana de contextualidade. A teoria quântica tem isso embutido nela, né, que a gente consegue exemplos com teoria quântica que mostram essa falta de globalidade, né, você casa bem as coisas localmente, mas não consegue explicar tudo de maneira global. Que há teorias ainda mais não contextuais que a quântica, a gente viu aqueles diagramas vindo lá da caixa de Popescu-Robles, né, que consegue chegar em 4 lá na quântica, não passa de 2 raios de 2. Então, assim, para quem acha que quântica é muito esquisito, fica tranquilo que ela não é a coisa mais esquisita que podia ser. Né, e isso também é uma das tentativas interessantes de tentar justificar por que a teoria quântica é do jeito que é. Descobriu-se caixa de Popescu-Robles fazendo essa pergunta. Ok. Não localidade é um caso particular de contextualidade, envolvendo separação espacial. De certa forma, a maneira mais fácil de contar para os outros o que é contextualidade é começar por uma localidade, que é o que eu fiz também com vocês. Há cenários mais gerais que o Gibel, que é o que a gente acabou de tratar no finzinho aí, que a gente inclui essa noção de compatibilidade dentro de cada parte, então eu poder fazer mais do que uma medição em cada laboratório generaliza a noção usual de desigualdade de Bell, de cenários de Bell. E, para quem não passou muito do primeiro slide, não tem nada demais em gato vivo ou gato morto. Né? Colocar o dedo nas feridas certas, ao invés de ficar ressonando em cima das coisas que não são essenciais de quântica. Né? O gato e o gato morto sozinho não quer dizer nada. O Schrödinger, quando fala do gato, fala com muito cuidado. E aí, as coisas que ele inclui lá são muito bacanas, toda a preocupação com isolamento, etc. e tal, mas isso é outra conversa mais longa. E é sempre o momento de defender nossas pobres instituições, então não podemos nos negar a lembrar tudo que fazemos por aqui. Obrigadão, estou à disposição para conversas agora, responder perguntas agora, e durante a meia hora de corrida da Nádia, fazer o que vocês quiserem fazer também. Existe algum sequestro daquele que tem uma CH menor ou igual que 2 raios de 2?
dependendo do que eu assumo não ser feito, mas que eu assuma ideias clássicas. Ou não. Porque Dependendo do que você fez, ele diz que é compatível com quem. Isso. Então, você pode escolher algum secreto da lei que vai dar uma desigualdade de estudo. Tá. Possivelmente sim, tá? Teria que brincar atrás, mas deixa eu responder a pergunta que você não fez, a estratégia que os apresentadores sempre fazem, mas que relaciona com a pergunta que você fez. Aquilo que a gente chama de cota de Cirelson, que é mudar um pouquinho a pergunta do Bell. Né? A pergunta do Bell, colocando em palavras de hoje, a pergunta do Bell era até que valor eu consigo ir para essa quantidade. Por exemplo, CHSH, para a quantidade de CHSH, onde cada coisa ali vale mais um, menos um, blá, 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 não pode passar de 2. Aí o Cirelson trocou a pergunta. Falou, tá, isso é classicamente. Agora eu quero saber politicamente. Né? Será que eu, respeitando as mesmas regras, eu consigo chegar até onde eu quiser? Né? Porque, historicamente, CHSH obtém a desigualdade deles e exibem um caso para 2 sistemas de dimensão 2, onde você escolhe um estado, que é o estado maximamente emaranhado para 2 partículas, né, 2,5, e escolhas de medições em cada lado que chegam a 2 raiz de 2. Mas isso só dizia que era possível chegar em 2 raiz de 2, não que não se pudesse ir além de 2 raiz de 2. E aí o Cirelson aqui banca essa pergunta e responde de maneira muito bacana. Que com quântica você não passa de 2 raiz de 2, né, assumindo que só tem valores mais 1 menos 1 para cada pergunta daquela ali, independente das dimensões do seu sistema. Porque seria muito razoável pensar que com dimensões maiores você ainda conseguisse crescer. Mas ele vai lá e mostra bonitinho que não. 2 raiz de 2 é o máximo que dá para conseguir para a desigualdade de CHSH. Tá? Insisto, não estou respondendo a sua pergunta, uma pergunta que a sua pergunta me lembrou. Tá? Mas aí, para a sua pergunta original, dá para tentar, no sentido. Sempre a gente tem que definir quais são as regras do jogo. Né? Se o grande objetivo é chegar no número 2 raiz de 2, a gente. Deixa eu dar uma resposta cretina. Pega exatamente a expressão CHSH e multiplica por raiz de 2, aí a gente não passa de 2 raiz de 2. Mas, dentro da sua pergunta verdadeira, de, tá, será que eu consigo alguma estrutura de compatibilidade de maneira que, continuando no mundo dos mais 1 e menos 1, classicamente eu vá até 2 raiz de 2? Possivelmente não. Tá? Vai ter que pensar mais. A primeira sensação é que não por culpa de se eu existir mais 1 menos 1, eu não vou conseguir classicamente fugir dos racionais. Então, 2 raiz de 2, acho que não. A gente tem que pensar melhor. Muito bem. Experimento. Quando você quiser. Quem é que está fazendo muito que você pode mencionar? Por exemplo, o pessoal do Chile tem feito muita coisa interessante. Né? O Gustavo Lima, do Concepción, tem feito muita coisa com contextualidade, que eu não adotei aqui, mas existe o chamada abordagem de grafos para contextualidade. Tá? Onde ela ficou quase aparecendo ali quando a gente faz, por exemplo, a base daquele diagrama. Eu falo, olha, aqui eu tenho os contextos, né? Ali cada vértice é uma pergunta, eu coloco a aresta quando essas perguntas são compatíveis. Então isso já é uma espécie de grafo para compatibilidade. Tem um irmão desse, chamado grafo de exclusividade, também aparece na brincadeira. Mas aí esses grafos ensinam a gente a pensar experimentos. Né? Eles ensinam a falar, olha, você tem que garantir ortogonalidade disso com aquilo, mas você não quer outra ortogonalidade, porque senão elas exageram. Então você passa a saber dimensão que tem que trabalhar, né? Qual é o tipo de sistema a ser trabalhado, e também quais são as especificações de ortogonalidades ali. E aí, medições de ótica, é? Sim. De ótica, sistemas atômicos.
tipicamente ótica, mas também já tem experimento tanto com íon quanto com NV, né? Sistemas de nitrogênio para câncer, também tem. Então, tem bastante experimento sendo feito, principalmente para violar desigualdades de não contextualidade. Né? As desigualdades de não contextualidade são as irmãs das desigualdades de Bell. Né? As de Bell são para localidade, e aí para não contextualidade você faz uma conta parecida e chega, ó, não pode passar de tanto. Aí você vai lá, monta o experimento, satisfazendo aquilo tudo e conseguindo tanto mais um pouco. Então, pense em mundo, não é só conversa solta, não. E é bacana que realmente criou aquele estímulo de lado a lado. Então, tem até algo muito bacana que são experimentos feitos em cidades diferentes. Não é experimento de não localidade especificamente, não é emaranhar coisas em cidades diferentes, mas ao contrário, é fazer em cidades diferentes para dizer, olha, os resultados daqui são independentes dos de lá, mas os resultados que estão sendo obtidos lá impõem restrições nos daqui, que é uma das coisas também bacanas que surgiram nessa linha. Concretamente, as cidades são Estocolmo e Viena. Mas se você quiser, a gente fala mais disso, porque essa é uma das coisas que eu acho mais bacana e maluca no universo. Não vou correr, não. Falando sobre o que eu tinha perguntado, eu tenho um exemplo de solução quântica do planetário pode ser reproduzida com teoria de informação ou, como a gente mostrou, teoria de distribuição estatística fracionária moderna, sem fazer as hipóteses de rompe correlacional. O caso clássico pode ser uma condição extrema, você pode infinito, mas quando você relaxa isso, você pode ter uma solução exata para o problema que você resolve quântico, mas não entende. Você tinha umas ocupações, tinha umas proibições de ocupação que ninguém entendia que a estatística era profissional. Então, eu disse aqueles números 5, se você está certo, é justamente igual que ele podia obter tanto o resultado clássico, eventualmente, com condições extremas, ou o quanto você liberta apropriadamente. Você tira uma família de problemas Você pode. dos parâmetros. Num caso está clássico, no outro está quântico e difícil de entender. E às vezes você não é férreo, nem boss, mas é uma estatística fracionária. Fui procurar já realizado nos sistemas quânticos primos. Tem gente nessa direção também preocupado com problemas de contextualidade. Tem, não necessariamente na direção, assim, na pergunta de o que estatística fracionária implica em contextualidade. Né? Isso o pessoal de Niterói está olhando. O Alan Tosta está terminando o doutorado dele com o Ernesto Galvão. E uma das perguntas que o Galvão está atacando é como é que estatística fracionária implica em contextualidade? Qual é a relação entre as duas coisas? Mais alguém? Cansaram-se todos? Bom fim de semana, vocês.